A paz de Jesus Cristo, que a riqueza de Cristo abunde em seus corações. Estamos mais uma vez aqui para podermos falar da palavra de Deus. E nós vamos hoje falar sobre o curso, hoje estamos falando sobre o curso Evangelismo de Oração. Hoje nós estamos na unidade 7. A unidade 7, a verdade acerca de verdades binárias, parte 1. Esse tema nós vamos falar em duas partes, a verdade acerca das verdades binárias. A gente vai normalmente explicar aqui como é que funciona isso tudo, Então, hoje nós vamos falar aqui sobre esse tema que é muito importante para a área do evangelismo. Vamos lá? Satanás tem manipulado o nosso entendimento da palavra de Deus a fim de impedir que aceitamos novos paradigmas que irão permitir que alcançamos nossas cidades. Então, esse é o trabalho dele. O que ele puder fazer para impedir que nós viemos entender os padrões necessários e bíblicos para podermos evangelizar, ele vai fazer, ele vai trabalhar. Então a gente tem que entender o que são eles, Hoje nós vamos falar sobre as verdades binárias, que é muito importante, e partir para da unidade 9, se não me falha a memória, já vamos falar sobre os paradigmas, que a qual ele não quer que nós entendemos. Ele não quer que nós entendemos. Mas nós vamos explicar aqui, nós vamos trazer essa revelação para você, tá ok? Vamos lá. A igreja tem autoridade. Escute o que diz a palavra de Deus no capítulo 10 de Lucas, versículo 19. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano. Então aqui Jesus nos dá um ensinamento, nos mostrando que ele nos deu autoridade. Essa autoridade provém da fonte mais elevada do próprio Senhor e não pode ser contramandada ou subjugada, visto que o maligno e o seu poder estão sobre o domínio de Cristo. Que dispositivo ainda poderá encontrar que possibilite manter a igreja sob o seu controle, a despeito da vantagem decisiva que levamos sobre ele? Deixa eu deixar aqui uma coisa bem clara para você. Eu sempre falo isso, e as pessoas talvez muitos não querem levar muito isso em conta, mas a verdade é que a autoridade, Jesus falou assim: eu tenho autoridade, foi me dar autoridade nos céus e na terra. Então quer dizer que aqui na terra Jesus tem autoridade. Satanás e todos os seus demônios estão sob o domínio de Cristo. Tudo que acontece aqui tem os seus porquês, tem as suas razões, que Deus entende, e não nós. Nós não temos que discutir com Deus sobre questões a qual estão nesse mundo. Aí acontece isso aqui, o mal ali, e aí vai por diante. Não vamos entrar nessa questão não, tá ok? Vamos entender que tudo tem um porquê de Deus, uma razão de Deus, tá ok? Amém? Quero lhe propor que Satanás manipula o nosso entendimento da palavra de Deus a fim de criar paradigmas equivocados, mudanças em nossa maneira de pensar, que são tão centrais ao tema desse estudo, e é imperativo reconhecermos e entendermos a estratégia que o diabo tem usado a fim de impedir que a igreja exerça a autoridade divinamente concedida sobre ela. Entenda uma coisa: como ele tem consciência que foi a autoridade, que a igreja ela tem autoridade nessa terra.
foi nos dar autoridade, certo? Só que existe uma questão aqui, então ele para poder, existe uma questão seguinte, como ele não pode tirar essa autoridade, então ele vai trazer uma noção bíblica da palavra de Deus equivocada para a gente poder falar. É por isso que existem essas demandas hoje, no ensinamento bíblico, que impedem o evangelismo avançar, ou melhor, impede o reino de Deus avançar. Eu falo sempre, amado, existe, se eu for enumerar, eu não vou enumerar aqui, porque não é, o estudo não nos fala, não nos permite isso, porque a gente também não pode perder tempo. Mas a verdade, amados, é que o evangelismo está neutralizado, parado, e estagnado por causa dessas coisas que inventam aí. É uma coisinha aqui, uma coisinha ali, e o evangelismo mesmo não é pregado. Querido, deixa eu lembrar uma coisa. É isso aqui, ó, que prevalece. Mais nada do que isso. Entendeu? Então, o que está acontecido hoje é exatamente isso. O diabo tem manipulado o entendimento das pessoas com a palavra de Deus, dizendo que a Bíblia é isso, que a Bíblia é aquilo. Em alguns casos, ele traz uma meia-verdade, e outras ele traz completamente mentira, que não tem nada a ver com Bíblia. Entendeu? Eu não quero ser polêmico, amados, mas é que é chato isso, você ver tantas pessoas envolvidas com coisas que a gente, na verdade, não tem, não sei de onde eles tiram isso tudo. Não sei de onde eles tiram isso tudo, não sei, sinceramente, não sei. Vamos continuar aqui. Preciso introduzir uma verdade bastante estarrecedora aqui. O diabo tem enfeitiçado a igreja. Pode parecer uma declaração blasfêmia, mas é inteiramente bíblica. Olha aqui no segundo mandamento, no Segundo Testamento, lá no livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 1, ele diz, olha só: ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante de seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Aqui, a palavra enfeitiçado significa estar sobre o encantamento maligno, né? Então ele está sobre algo que o diabo criou e fez com que isso fosse entendido como uma coisa de Deus. Eu sei que eu estou doido para poder falar o que é, mas não vou falar. Mas que infelizmente tem levado muitas pessoas a cometerem caminhões de erros dentro do Evangelho. O reino de Deus, amado, não é uma coisa bagunçada, não é uma coisa desordeira. Tudo tem ordem, tudo tem decência, tudo tem idoneidade, respeito, responsabilidade. Tudo isso pertence ao reino de Deus. O Paulo aqui, ele não está falando para pessoas não crentes lá de Gálatas, está falando com os crentes da Galácia, da igreja lá na Galácia. Está falando com eles. Ele falou assim: olha, quem os enfeitiçou? Porque vocês estão tapados com a mente, porque vocês deixaram a mente de vocês se cauterizarem diante do Cristo ressuscitado. Ele está dizendo isso para eles aqui. No caso aqui, mano, os processos, os paradigmas, né, que são os pensamentos enganosos, tiraram eles da dimensão sobrenatural da cruz, levando eles a um nível espetacular da especulação humana. É o que está acontecendo hoje. Eles criam dogmas dentro de igrejas, criam sistemas, porque não é somente os dogmas, perdão, não é somente os dogmas que têm trazido alguns problemas dentro da igreja, mas também os sistemas a qual eles criam aí fora. Deixa eu falar de um deles aqui, deixa eu falar de dois deles. Primeiro,
um chamado movimento gospel. Irmãos, tem uma coisa mais diabólica do que isso, me perdoe, ele não tem mais. Isso é diabólico. O diabo criou o movimento gospel para não permitir que a nossa juventude ela se envolva com a palavra de Deus. Porque ele sabe, porque ele leu, e quem conhece a Bíblia, ele leu que João disse que os jovens são fortes pela palavra. Então, irmãos, ele vai neutralizar essa questão. Aí que deu o grupo gospel. Por outro lado, nós temos aí as campanhas de libertação, o 7 disso, o 7 daquilo. Queridos irmãos, eu vou pregar sempre contra isso. Isso não é bíblico. Me mostra na Bíblia onde tem 7 campanhas disso, 7 campanhas daquilo. Se você for ter ideia, se você for analisar biblicamente os milagres de Jesus, ele foi feito por questão de encontros, vamos dizer assim, entre aspas, casualmente, né? E outros foram questões de quando ele estava na sinagoga ensinando a palavra de Deus. Enfim, as coisas não foram feitas de uma forma anunciada. Havia agora Jesus, o Messias, o prometido de Israel, ele vai vir curar. Não, ao contrário, ele dizia, não fale nada a ninguém que aconteceu. Aí, no caso dos leprosos, ele dizia, mostra isso aos sacerdotes, para poder vocês se reintegrarem novamente à sociedade. Entendeu? É isso, queridos. Para com essa ideia de campanha, são duas coisas existem mais coisas, mas essas duas, elas na verdade foram fundamentais para poder neutralizar, estagnar a igreja onde ela estava andando. Olha o que diz mais aqui, Paulo fala aqui em Gálatas 3:3, em continuação ainda. Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo próprio esforço? Vocês começaram tão bem, a igreja começou tão bem. Eu me lembro, amados, quantas vezes, hoje mesmo pela tarde eu estava ouvindo a pregação de um grande pregador que na nossa caminhada, início de caminhada, nós ouvimos muito ele pregando, né? E eu fico feliz de saber e vejo como era importante, como foi importante isso para a minha vida e para a vida de muitas pessoas que hoje estão aí. Né? Eu tenho muitos colegas ainda que eles estão envolvidos com a palavra, são amantes da palavra, justamente porque eles essas pessoas incentivaram eles a serem isso. Satanás procura enganar a igreja em áreas muito sutis. É aquilo que nós falamos aqui. Olá, Jack Hayford diz: o diabo é muito esperto para ficar saindo detrás de um arbusto e gritando, a face de Deus, logicamente, nós não caímos, não cai de Deus, olha só. Claro que ninguém ia cair nessa, né? Mas ao contrário, a Bíblia mostra que o diabo apresenta como um ser inteligente e respeitável, mesmo enquanto sistematicamente procura controlar a mente do seu interlocutor. Ele vai sempre procurar. E como é que ele consegue fazer isso? Como é que ele consegue manipular? Como é que ele consegue controlar a mente do povo de Deus? De alguns da igreja. Como é que ele consegue fazer isso? Dando uma mal interpretação, usando de uma forma inadequada a palavra de Deus. E nós caímos nessa. Entendeu? E aí as coisas ficam ruins. Ok? Então vamos tomar cuidado com aquilo que nós achamos que está certo. Né? Uma vez nós pregamos na igreja, e eu vou até pregar, eu vou ter que montar isso direitinho, preciso dos slides, né? E falei sobre isso, né? O que está certo? O está certo? Não, o que está certo? Na verdade, amado,
Nós temos a mania de querer achar que as coisas que eu faço estão certas. Mas nós não analisamos elas no conceito bíblico, né? Se nós formos ler de uma forma cuidadosa, analítica e espiritual, isso com a ajuda do maior intérprete da Bíblia, que é o Espírito Santo, se você e ler o capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7 de Mateus, principalmente no início da sua caminhada, você vai entender quantas coisas temos feito ou temos pensado de uma forma muito mal, não adequada ao que a Bíblia realmente diz. Realmente diz. Eu me lembro uma vez, uns anos atrás, eu tinha um sistema vivia num mundo de ansiedade contínua. Eu não dormia direito, a minha vida era mal-humorada porque vivia dessa forma, não conseguia me relaxar e nem dormir. E aí, uma vez, eu fui ler um livro, né? E o título do livro era Como Entender o Reino de Deus. Ao ler esse livro, Deus me deu ali uma revelação que eu pregava sobre esses assuntos. Olha só que situação, eu pregava sobre esses assuntos, eu ensinava sobre esses assuntos, mas eu não vivia de uma forma como era ela viver. E quando eu percebi a revelação dessas palavras na minha vida, e aí a partir daquele dia até hoje, e continuará sempre, pode ter o problema que for, que eu durmo, que é uma beleza. Até engordei. Eu pesava 55 quilos, né? Imagine eu com 55 quilos, e hoje eu estou com... Eu tinha um alvo de 60, agora 65, estou com 69. Eu estou ficando já uma baleia já. Vamos lá. A partida de todos os tempos. Não tem aquela coisa? O grande jogo, né? Vamos lá. Quando Satanás se viu nessa situação de desvantagem, que arma ele utilizou? Vamos lá. A palavra de Deus. Olha, escute aqui. Capítulo 4 de Mateus, versículos 5 e 6. Olha só que interessante. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa e colocou-o na parte mais alta do templo. Ele disse: se tu és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens aos seus anjos ao seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Olha só, ele utilizou a palavra de Deus. Ele foi lá e começou, disse para Jesus para transformar a pedra em pão. Aí não deu certo. Jesus falou: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aí ele agora mas aí ele levou até o pináculo do templo, que segundo dizem que media mais ou menos uma altura de 70 metros. E aí ele disse: tira-te abaixo, joga-te. Está escrito, os seus anjos te ajudarão, te segurarão. Está entendendo? Ele utilizou a Bíblia para poder trazer, entre aspas, uma verdade. Não deixa de ser verdade isso, mas não foi naquele momento adequado. A Bíblia Sagrada, ela tem que ser de forma adequada, colocada dentro da vontade de Deus para nós entendermos. Por isso que ela tem que ser lida de forma de revelação. Você não pode, de maneira alguma, se apropriar da Bíblia achando que e utilizando ela de forma inadequada, como pessoas usam fora. Eu falei sobre campanha, eu falei sobre o movimento gospel. Tem que tomar muito cuidado com essas coisas. Isso aí, meu irmão, não é de Deus. Pode me mandar, pode mandar comentário o que você quiser. Eu provo isso na Bíblia. Eu quero que você me prove ao contrário. Ao contrário. Porque eu
busquei essa razão. O que eu estou falando aqui é aquilo que eu busquei. Eu busquei resposta sobre esse negócio de campanha. Eu busquei resposta, sim. Mas, até hoje, nada neguei. Nada, nada, nada. Eu estou propondo que o diabo usa a mesma tática hoje e que precisamos desmascarar suas maquinações. Considere por um momento a arrogância de Satanás, que decidiu tentar Jesus usando a palavra escrita. Que Jesus, ele é a palavra. Imagine só a audácia, a arrogância dele, a prepotência de Satanás, querer usar a palavra de Deus com a palavra ali, né? Então, é um otário. Embora tenha fracassado naquele dia, o diabo não mudou a sua tática nos 2000 anos que se seguiram. Satanás é um maquinador e enganador e ele tenta manipular a palavra de Deus em seus tratamentos, com a igreja esperando obter uma vantagem decisiva e despercebida sobre nós. Quer ver uma coisa? Os fariseus, eles utilizavam a Bíblia inadequadamente e até contra Jesus. Para que você tenha uma ideia. Até contra Jesus. Então, tá entendendo, amado? Como é que é as coisas? Então a gente tem que ter essa noção. Tomar cuidado, porque a gente tem muitas pessoas aí usando a Bíblia como usava os fariseus. Usando de forma inadequada, não para poder salvar, mas para poder machucar as pessoas. Vamos tomar cuidado com isso. Como Satanás usa a Bíblia contra nós? Vamos lá. Exatamente da mesma maneira que ele fez ao tentar Jesus. Ele não alterou a palavra e nem citou-a erroneamente. Em vez disso, seria estratégica, a sua estratégia era de sugerir uma interpretação ou aplicação para o texto que citou. Gente, brigam para poder, em termos de falar isso, o texto não fala assim não. Não, negativo, o texto, eu discordo disso aí. Não. Irmãos, eu particularmente, vou ser sincero para vocês, eu não discuto sobre isso. Não discuto. Eu faço de conta que eu nem sei nada. Tá? Eu não quero. Agora, se me pedir a minha sugestão, se pedir meu pensamento sobre esse assunto, a gente vai tentar. Agora, sem brigar. Se o cara, você não quer aceitar não? Você não crê não? Tudo bem. Tá aqui, ó. Então você tem que, então, entendeu? Brigar pra quê? Brigar pra quê? Desculpa, irmão, derrubei meu boneco aqui. Deixa para lá agora. Agora eu vou ficar sem boneco agora. É empolgação. Deu a empolgação. Tá entendendo? É isso que está acontecendo hoje, infelizmente. Vamos lá. Citações corretas, mas aplicação enganosa. Satanás está constantemente tentando produzir o efeito oposto que ao na alteração da palavra escrita se propõe a produzir. Suas maquinações se tornam mais efetivas quando se tratam de aplicar errado o que chamam de verdades binárias. Agora sim, agora a gente vai entrar nas questões da verdade binárias. Espera aí, rapidinho, irmãos. Isso, é por isso que a gente trabalha, a gente faz aqui ao vivo. É para poder, não, isso aqui tem que ficar aqui, que ele é o nosso mascote. Perdão, então, querido, perdão aí pela interrupção. Então, vamos falar sobre as verdades binárias. Verdades que são duas verdades que o Satanás ele inverte. Então, a gente tem que tentar entender as duas verdades que a gente vai trabalhar aqui, né? A gente vai falar uma hoje e duas no vídeo, na unidade que vem, na próxima unidade, para a gente poder não entrar nesse jogo de Satanás, tá ok? Vamos continuar aqui. Então vamos lá, nós temos aqui 3. A primeira é graça e verdade. Vamos ler aqui a passagem bíblica
em João capítulo 1, versículo 14. Aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós, vimos a sua glória, a glória como unigênito, o universo vindo ao Pai, cheio de graça e de verdade. Então, nós vamos aqui falar sobre essa questão da graça e a verdade. Espere lá, hein? Deixa eu adiantar aqui para a gente poder fala depois. Poder e sabedoria. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 24. Mas para o que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Agora vamos lá, vamos para outra agora. Misericórdia e graça. Agora nós estamos aqui a passagem, são alguns versículos. Lucas capítulo 10, versículo 30 ao 37, que diz assim: Em resposta, disse Jesus: Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos dos assaltantes, e estes lhes tiraram as roupas e espancaram-no, e se foram, deixando-o quase morto. 31. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote, quando viu um homem, passou pelo outro lado. 32. E assim também um levita, quando chegou ao lugar onde ouviu, passou pelo outro lado. Verso 33. Mas um samaritano, estando em viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando viu, teve piedade dele. 34. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo, depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. 35. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospitaleiro e lhe disse: Cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. 36. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? 37. É aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito da lei. Jesus lhe disse: Vá e faça o mesmo. Queridos, essa passagem aqui ela é fundamental para aqueles que precisam aprender princípios do reino de Deus. Vamos lá? A Bíblia contém muitos exemplos de verdades binárias. Entretanto, há 3 em especial que Satanás utiliza em seus principais esforços de nos enganar. Por que essas 3? Porque são 3 verdades essenciais para o nosso entendimento da encarnação, que é graça e verdade, da ressurreição de Jesus, que é poder e sabedoria, e a obra do Espírito Santo no descrente, misericórdia e graça. O entendimento adequado dessas verdades binárias é essencial para que a igreja possa adotar os novos paradigmas que nos capacitarão a alcançar as novas cidades para Cristo. Então, são 3, nós vamos examinar 3 verdades binárias e entender que a primeira, a gente vai falar agora aqui, que é graça e verdade, ela fala sobre a encarnação, o entendimento da encarnação de Cristo. O que tem acontecido hoje, né? Infelizmente, as pessoas têm confundido essa questão da encarnação de Jesus com uma encarnação ensinada aí, vindo por Allan Kardec, que não é verdade isso. Não existe vida após a morte, ou melhor, os mortos não voltam. Não existe aquele estágio de evolução da alma. Que hoje e amanhã ele vai voltar de novo. Hoje eu nasci homem, amanhã eu vou nascer mulher. Nós tivemos um encontro no passado. Isso em uma geração passada, isso não existe. Isso não é bíblico,
Nós temos que concordar com a Bíblia e não concordar com ideias e filosofias humanas. Tem que parar com essa coisa, mas essas coisas? Bom, não cabe aqui a gente contar a história do Espiritismo, mas ela é muito estranha. E eu tenho certeza que você vai entender isso quando nós explicarmos para você como nasceu o Espiritismo, né? Como é que ele veio sobre a Terra. Satanás, ele é cheio de graça, é cheio de coisinha, e ele vai querer sempre manipular e querer nos enganar sobre isso. Tome cuidado, né? Se você quiser aí uma conversa franca aí sobre isso, é só aí no meu canal, está aí o link do meu Facebook e também está meu número do WhatsApp, viu, querido? Vocês podem entrar lá e pode me chamar, né, que eu estarei à sua disposição. Vamos marcar, vamos sentar para conversarmos de forma franca, respeitosa a palavra de Deus. Eu vou procurar e fazer você procurar mostrar para você, para que você entenda essas verdades. Vamos lá. Hoje vamos falar sobre graça e verdade, né? E na próxima unidade nós vamos falar sobre as demais, que é poder, sabedoria e misericórdia e graça. Vamos lá? Vamos ler novamente aqui a passagem bíblica, vamos? Nunca é demais lermos Bíblia, né? João 1,14. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, a glória comunitária. Vamos lá. Jesus menciona primeiro graça e depois verdade para descrever o que ele e os outros viam a conhecer Jesus. Primeiro viam a graça e somente depois a verdade. Essa sequência é muito importante. Não são apenas as palavras da Bíblia que são inspiradas, mas também a ordem que são apresentadas. Então, o que tem acontecido hoje é que ela está sendo ensinada, ela às vezes é ensinada de forma desordeira. A Bíblia, quando é ensinada sem uma sequência, porque nós hoje temos aí o seminário, né, as academias teológicas, não é para poder fazer você ser um expert em Bíblia, mas é para você saber montar o quebra-cabeça da Bíblia, né? Um quebra-cabeça tem que ser bem montado para se apresentar, tá ok? A sequência desta passagem nos diz que Jesus lançou mão do elemento ideal a fim de fazer conexão com os pecadores. Como é que ele fez isso? Usando a graça. O que é a graça? É a aceitação de Deus, é o favor de Deus. Mesmo que o homem não mereça, mas Deus fez um favor, Deus aceitou, né? Então, quando ele vai até Cristo, você é aceito por Jesus, aceito por Deus, por causa de Jesus, né? Por causa de Jesus. Somente pecadores podem beneficiar-se de sua graça. E somente a graça possibilita que um Deus 3 vezes santo tenha contato com os pecadores sem comprometer a sua santidade. Então esse é o nosso Deus. Vamos lá, vamos continuar aqui com o raciocínio sobre a graça e verdade. Em todos os evangelhos vemos Jesus recebendo tranquilamente os pecadores e sendo recebido por eles. Com exceção dos fariseus e dos demais líderes religiosos, nenhum pecador jamais deixou de fazer conexão com Jesus. Quanto mais sujo e baixo era o pecador, mais forte parecia ser sua atração por Jesus. Olha aqui, 2 exemplos, Zaqueu e Maria Madalena. Então vemos que a graça, na verdade, ela abre essa porta para que as pessoas venham até Jesus. Porque até ontem, isto é, até antes de Jesus morrer, antes de Jesus vir, na verdade, as pessoas elas viviam sobre a verdade. E a verdade, na verdade, ela só traz um ensinamento, mas não traz
mas não nos leva ou nos dá ou nos possibilita ao encontro com Deus. A vinda de Jesus aqui na terra, a sua encarnação aqui nessa terra, foi justamente para nos abrir esta porta, que é chamada a porta da graça. A porta da graça. Tá bom? Eu queria, antes de continuar aqui, abrir um parênteses, que é onde eu me enrolei sobre encarnação, e eu vou colocar ali, quando eu for digitar o livro, o vídeo, eu vou colocar ali, vocês já estão, antes de eu chegar aqui, vocês já vão saber que eu coloquei ali, foi de forma proposital, para poder dar uma ideia aqui, o que é encarnação, tá? Porque eu acabei não trazendo exatamente a exatidão da palavra, eu quero trazer isso para você, mas eu vou trazer lá. Ou trago aqui agora, se for preciso. Mas vai estar na tela para vocês aprenderem. Então vejamos aqui, agora quanto maior era o estado pecaminoso dessas pessoas, atraía mais Jesus. É isso que tem que acontecer conosco. Isso que é evangelismo. Eu falei aqui na unidade anteriores aí sobre essa questão, né, que precisamos olhar para as pessoas com uma forma mais graciosa. Jesus, quando ele olha para Zaqueu, ele vê que aquele camarada tinha tudo para ser um grande homem de Deus. E ele foi. Maria Madalena é uma delas. Tanto que Maria Madalena acompanhou Jesus até na sua cruz. E foi lá no sepulcro também, em que ela foi uma devota de Jesus. Então vejamos que eles foram fundamentais para o reino de Deus. Quando você vê alguém que tenha um poder muito grande, mesmo estando lá, sujo no pecado, no meio do pecado, saiba que aquela pessoa ali no reino de Deus vai produzir muito. E você precisa orar por ela, você precisa trabalhar em favor dela para que ela se converta. Entendeu? Vamos lá. Inverter a ordem dos elementos significa apresentar um Jesus diferente. Onde estamos errando com os pecadores hoje? Vamos lá. Invertendo a ordem dos elementos do conjunto binário, graça e verdade. Queridos, mais que fazemos é isso. Em vez de usarmos a graça e depois a verdade, estamos usando a verdade e depois a graça. Vamos lá, vamos entender isso aqui. Escute somente, isso aqui é interessante, hein? Quando apresentamos Jesus para as pessoas, em geral, apresentamos como uma verdade que precisam primeiro entender, aceitar e obedecer como precondição para receber a graça. Isto é, em vez de você dar a graça e depois ensinar a verdade, que esse é o ponto, não, ensina a verdade. Primeiro eu tenho que aceitar, primeiro eu tenho que ir para a igreja, primeiro eu tenho que me batizar, eu tenho que aceitar e entender para poder depois receber a graça. Não, ao contrário. A graça, ela é em primeiro lugar. O que tem hoje dificultado, né? Dificultado e levanta a gente ao erro na evangelização é justamente isso. Por exemplo, uma pessoa que esteja numa vida errada. Eu vou entrar na igreja, eu vou para a igreja. Vai para a igreja. Ela está de bermuda, ela está sem camisa. Meu irmão, é a graça, você não pode. Igreja é um lugar público, você não pode impedir que as pessoas entrem A ou B. Depois que, aí aceitaram Jesus, vamos trabalhar em cima delas. Apresentando Jesus amoroso, apresentando Jesus misericordioso, Jesus que salva, Jesus que morreu por nós. Jesus, ele sempre apresentava isso, a cura, apresentava um milagre. O que é acontecido hoje, as pessoas já querem falar sobre céu e inferno, já querem falar sobre doutrina, já querem falar sobre isso, querem falar sobre aquilo, que não pode isso, que não pode aquilo, não pode fumar, não pode beber. Ih, rapaz, é uma confusão danada. E, no final das contas, nós não chegamos a denominador nenhum. Vamos continuar aqui. Então, quando pregamos os pecadores, gastamos a maior parte do tempo expondo sua impiedade, olha só, quanto merece ir a parte ao inferno, e dedicamos apenas uma pequenina parcela de tempo apresentando a graça, né? Isso só lá no finalzinho.
A mensagem do Evangelho, Jesus, você já viu Jesus falar sobre isso? O que Jesus fala, quando Jesus falava sobre o inferno, ele não falava para pecadores, ele falava para os discípulos, ele falava para os fariseus, para pessoas que eram hipócritas, pessoas que pregavam justamente isso aqui mesmo. Eles faziam essa inversão. Os fariseus, eles falavam pregavam a verdade, esqueciam da graça. Tanto que o que fazia Jesus ficar bloqueado com eles é justamente isso. O que me faz ficar bem bloqueado é ver um tamanho de coisa acontecendo aí. Pessoas obrigando A ou B, tem que ser, tem que não ser. Não é assim que funcionam as coisas. Tem que tomar muito cuidado. Fomos treinando a dizer as coisas sem rodeios. Infelizmente, quase sempre escolhemos a abordagem ríspida que um promotor público usaria a fim de coagir um réu a admitir o seu crime diante do tribunal. Já viu como é que ele faz? Ele vai lá e já começa a ser rude, ríspido, e começa a ser grosseiro em suas palavras, para poder fazer com que o réu ele se sinta realmente culpado. E nós não é assim que funciona. A graça, na verdade, a função dela é essa. Olha só o que aconteceu com Zaqueu, por exemplo. O que prevaleceu ali foi a graça. Quando Jesus ele passa por um determinado caminho, ali existia uma árvore, e Zaqueu, por ele ser muito de estatura baixa, o que ele fez? Fez com que ele subisse numa árvore para poder ver Jesus. Jesus percebeu essa disposição dele, como muitos têm disposição. Quantas pessoas vão para a igreja hoje e elas não voltam mais? Por quê? Porque a igreja não demonstra graça. Quando você vai para a rua pregar, você não demonstra graça. A sua atitude, a atitude de alguns cristãos hoje no mundo, né, seja no trabalho, na escola, com vizinhos, ela é totalmente... Ela mais apresenta uma verdade, mais pregamos a verdade do que mostramos a graça. Mas não é assim que funciona. Nós temos que mostrar a graça. E a graça, ela tem muitos princípios que, embora eu não possa falar aqui hoje muito abertamente, mas é necessário que você aprenda um pouquinho sobre isso. Ou talvez possamos conversar sobre isso mais tarde. Entretanto, a verdade a respeito dos perdidos, sua natureza pecaminosa, seu perverso estilo de vida e as terríveis consequências da sua conduta depravada é evidente por si própria, não precisa você falar isso. Os pecadores não precisam ser muito convencidos que estão apodrecendo de dentro para fora. Não precisa você falar isso, eles já sabem. Zaqueu já sabia, Maria Madalena já sabia. O que eles precisam agora, não que alguém aponte os pecados deles, que alguém fala, eles sabem que se eles continuarem naquele caminho, eles vão para o inferno. Não é isso que nós temos que falar para eles, nós temos que demonstrar graça para eles. Mostrar o caminho para eles se libertarem. Não é você ir atrás dessas pessoas e apontando seus erros, seus pecados, eles já sabem disso, não precisa falar. O que não querem e nem precisam é de cristãos que digam isso, especialmente quando fazem aquela atitude de querem pensar melhor dos outros. Olá, se durante o seu ministério Jesus estivesse focalizado nessa dimensão dolorosa, como forma de iniciar um diálogo ou qualquer quebra-gelo, as pessoas se sentiriam imediatamente rejeitadas. Mas ao contrário disso, não. Ele revelava primeiro para as pessoas a graça, a misericórdia. Ele via a necessidade que as pessoas tinham referente à vida que eles levavam. A graça é o remédio perfeito para o pecado em que as pessoas encontram. A graça do Senhor naquele tempo e agora projeta a mensagem irresistível que Ele está disposto e ansioso por nos aceitar do jeito que somos. É verdade, amados. Já ouviu essa palavra?
Venha como estás. Eu desde o início eu aprendi essa palavra. E essa é a verdade, é a verdade. Venha como está. Não precisa você mudar nada. Entendeu? Hoje eu estou com essa mentalidade. Eu precisei aprender muito isso, estudar muito sobre isso. E hoje eu já tenho essa mentalidade. Por exemplo, seja uma pessoa que tem algumas condutas não adequadas. E ela fala assim, olha, eu posso ir para a tua igreja? Pode. Eu posso frequentar a tua igreja? Pode. E ela frequenta a igreja. Normalmente. Pode ser prostituta, pode ser das áreas do homossexualismo, né, da área do crime, o que for. Pode ser que você aceita e vai dar parte do Senhor ainda por cima. Agora, eu queria membrar da tua igreja. Aí a gente vai ter que conversar. Aí é outra questão, depois a gente vai, eles precisam realmente receber o amor, o que eles querem é o amor, e não o ensinamento de primeira instância. É o amor, precisam ser abraçados. Na minha igreja, na igreja, entrou um rapaz que ele era homossexual, e nós abraçamos aquele rapaz. Toda vez ele chegava no meu gabinete e falava, pedindo ajuda, e eu estava disposto a ajudar, e ajudamos ele. Hoje ele é um homem, um chefe de família, casado, né? Agora é pai pela segunda vez, né? E ainda brinquei com ele esses dias, falando que ele vai acabar se multiplicando a terra e enchendo ela, né? Então, tá vendo a situação? E uma vez, quando existia um rapaz que uma vez ele sempre me ligava e a gente conversava com ele. E uma vez ele chegou para mim e falou assim, pastor, mataram o meu namorado. Né? É estranho, mas a gente está aqui para ouvir as pessoas. Ele estava triste, chorando porque mataram o namorado dele. Então, mas não é isso que nós não estamos aqui para julgar ninguém. A igreja por mais que pintam a ideia que a igreja ela é homofóbica, não tem nada a ver com isso. Nós não somos homofóbicos, nós apenas temos nossos princípios que é bíblico, nós temos que respeitar esse princípio bíblico. Agora, aceitar a gente aceita, você pode frequentar a nossa igreja, você pode frequentar a minha igreja, pode ir lá. Né? Hoje eu congrego na comunidade Fonte de Vida, né? Pastor Magno, Pastor Luiz, eu tenho certeza que eles também vão lhe abraçar com todo carinho. Com certeza, mano, com certeza. Vamos lá? A graça transmite a nítida impressão de que não temos nada a perder e tudo a ganhar. Depois, assim que estivermos seguros do seu abraço e amor, ele nos alimentará de sua verdade para gradualmente transformar-nos e confortar-nos e conformar-nos à sua imagem. Está entendendo? Primeiro, eles têm que se sentir seguros. Depois a gente vai ensinar os princípios bíblicos para eles. Não tem que jogar ninguém fora. Olhar meio assim, meio assado, não. É olhar com amor, é abraçá-los mesmos, é visitá-los, né? Eu estou com um projeto, o Ministério OPA, né? Que é o ministério que eu criei exclusivamente para trabalhar. Não é um ministério para levantar a igreja. Não, olha, irmãos, eu não estou aqui criando igreja com o Ministério OPA, não. Eu já tenho a minha igreja. Eu tenho o meu ministério. O Ministério OPA é um trabalho discipular que eu criei para poder pregar a palavra. Né? Eu não tenho outro ministério. Inclusive, esse dia eu estava conversando com o pastor sobre isso para poder esclarecer isso para ele, para poder alguém talvez passar para ele, o pastor Wagner, ele está com outro ministério e congregando na igreja. Não tenho, nem tenho pretensão de abrir igreja. Eu estou muito bem onde eu estou. E sei que intermédio desse ministério onde eu estou, nós vamos andar para o Brasil todo, ou talvez o mundo todo. Eu não estou aqui preocupado com abrir igreja, mesmo porque eu não estou nem muito afim disso. O Ministério OPA é um trabalho de discipulado. Tanto que a gente vai levar esse ministério também lá para a comunidade profética Fonte de Vida.
Dentro do ministério vai estar lá, dentro da comunidade lá, da nossa igreja, vai estar o Ministério Oba trabalhando também. Em breve. Estamos começando agora, estamos desenvolvendo aí, em nome de Jesus vai chegar lá. Tá ok? Então, só quero deixar bem claro. Então, tá entendendo? Não abraçar aí, o Ministério Oba está aqui, é para poder ensinar esses princípios, alimentar as pessoas com essa verdade bíblica. E temos lá um trabalho para isso. Um trabalho para isso, exclusivamente para isso. Um abraço amoroso antes de um banho urgente. É verdade. Vocês querem dar um banho nas pessoas primeiro? Não. Vamos abraçá-los primeiramente. Abraçar sujo. Eu me lembro que às vezes eu estava na rua e chegou um bebê, estava, rapaz, mas estava fedendo demais. Desculpa, eu tiro a palavra fedendo, estava cheirando um pouquinho ruim. Assim, meia coisa mesmo, né? Cheirando uma coisinha meio ruim. E ele pediu, eu quero um abraço. E aí? E eu fui lá e dei um abraço nele. Olha, ele parecia que aquele homem recebeu um troféu naquele dia. Então é isso, amados. Temos que abraçar as pessoas que estão fora, né? Vamos lá. Durante todos os evangelhos, Jesus procurava alcançar os pecadores contando parábolas que ressaltavam a graciosa natureza de Deus, do Deus encarnado, e uma delas é a parábola do filho pródigo, que você pode ver lá no capítulo 15, não se vai memória, a partir do versículo 15 ou 12, não sei assim, mas tá lá, capítulo 15 de Lucas. Infelizmente, quando invertemos a ordem dos elementos, graça e verdade, diminuímos tragicamente a sua eficácia. As pessoas não são atraídas ao nosso Senhor Jesus, porque antes de falar sobre o seu amor e compaixão pelos pecadores, temos uma tendência de enfatizar a aversão do pecado, a aversão pelo pecado e a penalidade que precisa ser paga por pecadores impenitentes. A coisa mais ridícula que existe é quando alguém vai fazer ar livre e fala: eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor e os demais com a saudação, com a saudação de salvação. Eu esqueci até o nome que dá agora. Isso é ridículo. A paz do Senhor para todos. A paz do Senhor, seja ele quem for. A paz do Senhor Jesus. Dê a paz para ele. Outra coisa também é a gente, na verdade, ficar pregando sobre céu e inferno. Se você não aceitar Jesus, se você não aceitar, você vai para o inferno. O inferno existe. Tem que pregar para crente isso. É para crente que tem que pregar inferno. Eles que tem que ouvir sobre o inferno. São os lá fora, não. Eu prego, para crente eu prego o inferno mesmo. Fazemos isso com tanta intensidade que os pecadores não têm opção a não ser sentir-se rejeitados. Olha essa passagem bíblica que precisamos aprender com o nosso Senhor Jesus. Capítulo 11 de Mateus, versículo 29. Olha só. Tome sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. As pessoas estão encontrando descanso na sua igreja? Estão encontrando descanso quando falam contigo? É isso aí. Vamos lá. A tensão entre aceitação e aprovação. Quando invertemos a ordem bíblica na equação graça, verdade, promovemos confusão na mensagem central do Evangelho e no evangelismo através da oração, especialmente quando se trata da tensão natural entre aceitação e aprovação. Normalmente, relutamos em orar pelas necessidades prementes dos pecadores por medo de que interpretar essas ações com aprovação tática dos seus comportamentos pecaminosos. É o que fazem hoje. Irmãos, vamos orar. A prioridade é as suas necessidades.
Minha ponte na Bíblia. Ah, isso que eu falo, é por isso que eu gosto de Bíblia. Tem que ler Bíblia. Aonde Jesus, ele falou alguma coisa, por exemplo, aquela mulher lá em Naim, aquela viúva em Naim. Ó, eu posso até curar ele, mas você tem que aceitar a mim como seu Salvador. Não. Diz Jesus, mulher, não chore. Menino, levanta-te. Simples. As pessoas aceitavam Jesus. Eu, particularmente, eu tenho uma visão de fazer apelo na igreja completamente muito fora. Eu não sou, não é que, quando eu estou num culto, as pessoas pedem fazer, eu até faço. Mas eu por mim mesmo, fazer eu não faço. Mas por que você não faz livre, não faz apelo? Porque o apelo, na verdade, é exatamente isso. É você forçar uma barra que não existe. Quem faz a obra é o Espírito Santo. A maioria das pessoas que eu ganhei para Jesus, eu nunca fiz apelo. A maioria delas. Alguns casos, eu fiz só para poder fazer uma formalidade. Que as pessoas diziam que só ia para frente, já tinham aceitado Jesus, mas falou que só ia lá na frente se você fizesse apelo. Aí alguém me falava, me murmurava no ouvido isso, eu ia falar e a pessoa vinha. Simplesmente só assim que eu fazia. Entendeu? Agora, espontaneamente, não. Isso não existe. Então, o que faremos? Em vez de demonstrar a empatia, interceder por suas necessidades, nos sentimos compelidos a dizer-lhes de forma inequívoca tudo que está errado em suas vidas. Quer dizer, a gente começa a falar sobre pecado. Ó, você é prostituta, você tem que largar a prostituição, porque você está fazendo isso é um pecado que você não pode cometer, você é assim, você está roubando, e começa a apontar, fala mais de erros do que criar e orar pela necessidade. Qual é a sua necessidade? O que você quer? Senhor, abençoa essa vida. Deus, vai agora sobre as suas necessidades. Vai ao encontro agora das suas necessidades. Ore pela necessidade dessas pessoas. Pare de falar do pecado delas. Elas já sabem. Eu já falei que elas já sabem. Não precisa falar. Nossas ações nascem de um desejo genuíno de não comprometer o Evangelho, mas com nossas atitudes de julgamento e de falta de compaixão pela situação difícil em que os pecadores normalmente se encontram e que provocam neles é um sentimento de rejeição. É o que acontece hoje. Dessa forma, acabamos violando a própria natureza do Evangelho, que deveria ser boa notícia para os pecadores, e na verdade se torna uma notícia ruim. Por quê? Porque você está usando o Evangelho para poder dizer para eles o tamanho do pecado deles. Não é esse o Evangelho, não é esse o Evangelho que nós pregamos, não. Os pecadores precisam ver que o nosso Deus é de fato Deus de compaixão. Para ajudá-lo a ver isso, nós mesmos precisamos entender que, embora Jesus seja a verdade, essa verdade pode ser vista através do prisma convidativo da graça. É isso que Jesus fez durante os seus anos todos que passou aqui na Terra, apresentando a graça. Ele era a graça em pessoa. Então, e aí tem que falar a verdade. Verdade tem que ser dita. Não. Já falei. Para crente, vamos falar a verdade. Agora, para pecadores, pessoas que estão lá no amassado do pecado, vamos falar da graça para eles. Vamos lá? Precisamos demonstrar a Jesus Cristo certo, de forma correta, adequada. Em outro caso da paralisia espiritual provocada pela manipulação de Satanás, dessa verdade binária, os cristãos normalmente não oram pela necessidade premente dos não salvos, que é saúde, trabalho, prosperidade, a não ser que o primeiro se torne cristão. Ó, se você aceitar Jesus, eu vou orar para você sobre isso. Não. Ore, mesmo que eles não sejam cristãos. Ore. Papo de amigo, faça isso. Agora sim, eu não sou a favor da campanha, mas sou a favor que ore pelas pessoas dentro da igreja. Sou a favor. Ore.
Pedir pecadores. Não chama para poder aceitar Jesus, não. Vem cá, meu irmão. Eu quero orar por você. Senhor, abençoa a sua vida, o seu trabalho, a sua família, a sua saúde. Vai abençoando. E assim vai. Prospere ele, Senhor. Aí ele vai para casa, aí as coisas acontecem. A primeira coisa que ele vai fazer, irmão, é vir para a igreja. Aí sim, você vai ensinar a verdade para ele. Continuamos? Se o negócio do descrente vá à falência, nos regozijamos pela desgraça e esperamos que seu fracasso faça voltar-se para Cristo. Olha a macumba. Crente macumbeiro. Olha só. Deixa ele. Quando ele, olha como é que é as coisas. Deixa. Quando as coisas ficarem ruins, ele vem para a igreja. Não vai pensar não. É como já está profetizando a desgraça para a vida do camarada. Meu Deus do céu. E tem muito assim. Olhamos para a miséria em que os perdidos se encontram e pensamos. Eles deviam ter nos escutado. Não nos escutou. Está tudo parecendo lá, o problema deles. Esquecemos de que o pecado é uma condição de cegueira, que acaba pervertendo a mente, fazendo com que os pecadores se tornem espiritualmente insano e autodestrutivo. Irmãos, o que diz lá? Deixa eu ler aqui. Olha só, 2 Coríntios 4:4. Eu quero ler com vocês, porque o que eu tenho em mente, a minha memória, ela fala de forma diferente da versão. O que significa isso, pastor? Deixa para lá. Mas é assim mesmo, porque eu decorei de uma forma e eu estou com uma nova versão aqui que eu utilizo somente essa agora, que é a versão NVI. Vamos lá. 2 Coríntios 4, capítulo 4, versículo 4. Diz o seguinte: o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O que o diabo está fazendo hoje? Ele está cegando o entendimento. Então eles estão cegos. Eles estão cegos espiritualmente e nós precisamos trazer a luz para eles. E só que se começa trazendo luz como? Usando a graça. Pensamos, já que são bem crescidinhos, para entender essas coisas. Deixa para lá. Os que crucificaram Jesus eram líderes religiosos com um profundo conhecimento das Escrituras. No entanto, Jesus absorveu dizendo: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Verdade sem graça mata. Olha o que diz aqui o capítulo, em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. A verdade sem a graça, ela mata. Quantas pessoas estão mortas espiritualmente hoje por conta de muitos de nossos irmãos que, dando de santarrão, começaram a pregar a verdade, fala a verdade, e consequência está aí. Muitas pessoas desviadas, infelizmente. Mas não vou pagar por isso, fica tranquilo. Não é plaga não, é bíblico, a Bíblia fala sobre isso. Com muita frequência olhamos para os perdidos e focalizamos a sua pecaminosidade e a forma como esta se manifesta em seu comportamento destrutivo. E não lançamos mão da provisão da fé que Deus nos deu a fim de orar pelos que Deus tem reservado para eles. Jesus disse sua palavra uma vez, que não me esqueço de hoje. Aquele que o Pai traz até a mim, eu não lhes lançarei fora. O que eu quero dizer com isso? Aí você conhece alguém que tem uma vida depravada, promíscua, totalmente baixa no nível moral, e você
e ela foi até você. E vai lembrar que algo está acontecendo assim comigo. E aí, o que a gente faz? Ora por ela. Senhor, seja amigo dela. Seja empático com ela. E com certeza, quando você é amigo dessas pessoas, Deus vai lhes permitir passar por uma situação adversa. Quem elas vão lembrar? De você, meu amado. Ah, liga lá para a irmã Mariazinha. Aí ela é crente, ela vai poder orar por mim, para me ajudar. E assim vai. Já aconteceu isso muitas vezes comigo. Muitas vezes. Vamos lá. Em vez de orarmos a promessa, que é a promessa de Deus, acabamos orando o problema. O problema que Satanás criou para feri-los. Tal como acostumaram a fazer até que Deus nos repreendeu. Precisamos confessar que tudo que o diabo planejou para o mal, Deus usará para o bem e que nada é possível para ele. É assim que a gente faz, né? Tudo tá ruim. Calma, meu irmão. Deus tem algo grande aí. Vamos orar para que essas coisas se resolvam e assim por diante. Temos que orar a promessa e não o problema, ok? Para terminar, do contrário, tudo isso estaremos apresentando que um Jesus que se encaixa bem em uma teologia, mas não existe nos evangelhos. Um Jesus que nos esforçamos muito para levantar, mas não atrai a ninguém, muito menos a todos que prometeu nas Escrituras. Amados, infelizmente, essa é a situação que vivemos hoje. Quantas pessoas estão aí presas no pecado, porque em vez de nós pregarmos a graça, estamos pregando verdade. Como já disse, a verdade mata, a verdade repugna e a verdade faz com que as pessoas se sentem rejeitadas. Mas a graça, ela é chamativa, ela é carismática, ela atrai e ela faz com que as pessoas se sentem seguras. Tá bom? Então, até a próxima unidade, que estaremos dando continuidade aí às verdades binárias. Ok? Quero desejar para você toda sorte de bênção espiritual. E vamos deixar um lembrete para você aqui, viu? O céu é o teu limite, meu amado. E que a bondade e a misericórdia do Senhor te acompanhe para onde quer que você for. E que o amor de Deus, a graça bendita salvadora de Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre todos nós. Amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.